Como saber se meu paciente que teve AVC tem um bom prognóstico de marcha ou não? Se você não sabe, você não conhecia os preditores de marcha pós-AVC, você não pode perder esse vídeo. Então, essa aula ela é essencial para todo fisioterapeuta que atende paciente neurológico. Porque, Rogério, são itens que são essenciais para a gente avaliar e para a gente entender se o paciente vai ou não recuperar, se ele tem um bom prognóstico ou um mau prognóstico de marcha. Então, antes da gente começar esse vídeo, não custa nada, né? Se inscreve ali embaixo, clica no sininho, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, que assim você me ajuda demais na continuação aqui do meu trabalho. Mas sem mais demoras, vamos estudar neuro! Então vamos começar essa aula falando sobre prognóstico de marcha em pacientes pós-AVC. Antes disso, deixa eu só me apresentar rapidinho, caso você não me conheça, meu nome é Rogério Souza, sou fisioterapeuta formado pela Universidade Estadual de Londrina, tenho especialização na modalidade de residência em fisioterapia neurofuncional adulto aqui pela UEL também, fiz o meu mestrado e agora o meu doutorado em ciências da reabilitação também pela Universidade Estadual de Londrina. Há mais de 5 anos que eu só atendo pacientes neurológicos, então vou compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência com base científica. O artigo que a gente vai usar para fazer essa aula de hoje, ele está disponível, lá no meu grupo do Telegram. Vou deixar o link ali embaixo, então lá você tem várias apostilas para você baixar, estudar, enfim, cronograma de estudo e vários artigos, entre eles o artigo que nós vamos discutir hoje, tá bom? E é importante a gente entender que quando a gente fala de marcha em pacientes pós-AVC, é necessário que tenha um raciocínio clínico relacionado a isso. E qual que é esse raciocínio, Rogério? Para eu entender a aula de hoje, prognóstico de marcha, o que eu preciso saber? Primeiramente, gente, a gente não conhece uma marcha patológica sem antes conhecer a marcha normal. Então, antes da gente falar de marcha pós-AVC, é importante você entender a marcha normal. Depois sim a gente entender quais são as características da marcha em pacientes que tiveram AVC, e para depois a gente falar de preditores. Nessa aula eu não vou conseguir falar de biomecânica de marcha normal, biomecânica da marcha pós-AVC para falar de preditores. Não, essa aula de hoje a gente vai focar só em preditores, senão ela vai ficar muito extensa. Mas se você tem dúvida em um desses temas, tem uma aula aqui sobre biomecânica da marcha normal, você encontra aqui no canal. E se você quiser, eu posso gravar uma aula específica de marcha pós-AVC para vocês, tá? Mas hoje a gente vai falar de preditores relacionados à recuperação de marcha, ok? Então aí a gente traça o prognóstico. O paciente tem boas chances de recuperação, Rogério? Não, o paciente tem uma chance um pouco mais limitada. Então é a partir disso que a gente chega nessa conclusão. Eu só queria ressaltar um ponto com vocês, que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque muita gente fala, Rogério, paciente pós-AVC vai ter marcha hemiparética, marcha ceifante. Calma, cuidado. Até esses termos, eles divergem um pouquinho na literatura, mas toma cuidado, porque nem todo paciente com AVC, ele tem as mesmas características de marcha. Então, por isso que a gente não usa mais tanto esse termo hoje na neuro, padrão, tá? Porque os pacientes, mesmo aqueles que têm lesões nas mesmas áreas cerebrais, um AVC de artéria cerebral média com uma hemiplegia de predomínio braquiofacial, esses pacientes andam diferentes entre si. Por isso que mais importante do que rotular a marcha do paciente é a gente fazer uma boa análise da marcha, entender quais são os componentes que precisam ser melhorados para aí a gente elaborar o tratamento, tá? Então cuidado com esse termo aí, padrão, tá bom? Então lógico, né? Um paciente que tem lesão de córtex, ele vai andar de uma forma diferente de um paciente que teve lesão de cerebelo, do paciente que teve lesão de tronco, e assim como a individualidade do próprio paciente vai influenciar nisso. Então, só lendo aqui, dependendo da região da lesão, o paciente pode apresentar uma marcha totalmente da diferente clássica que a gente fala, né? Marcha ceifante ou a marcha hemiparética. Cuidado, tá? E aí você pode estar me perguntando, Rogério, como que eu sei se o meu paciente, olha, ele está na primeira semana do AVC, como que eu sei se o prognóstico de marcha dele é bom ou é ruim? O paciente está me perguntando, filho, eu vou melhorar a marcha, eu vou voltar a andar? Como que eu posso saber? E aí eu te jogo uma contra-pergunta.
Você sabe o que são os preditores? Talvez esse termo ele não seja muito claro para você, você nunca nem tenha ouvido falar disso. Então vamos entender um pouquinho melhor o que são preditores. Do próprio português, tá, gente? A palavra preditor, ela significa algo que prediz ou que prevê. Olha só que interessante, é um fator que prevê se o paciente vai recuperar ou não, tá? Então tenta, pelo menos, assim, pelo menos nos indica se as chances de recuperação são positivas ou se não são tão positivas. Olha só que legal. E como que eu encontro, Rogério, preditores? Jogando nas bases de dados. E a gente da área da saúde, a PubMed, ela acaba sendo a nossa base, né, mais frequente de pesquisa. Então você pode utilizar o termo, né, predictor, in English, né, no inglês, junto com a população e o desfecho que você quer. Então, por exemplo, assim, preditor de marcha em pessoas com AVC. Nisso você vai achar estudos que estão relacionados com isso, tá bom? Especialmente sobre marcha, eu quero falar para vocês hoje um pouquinho sobre o estudo das CELVs, tá? Que é um estudo que fala sobre fatores preditores de marcha. Esse artigo aqui, publicado agora em 2020, então um artigo até recente, uma revisão ali. Rogério, eu quero ler o artigo. Lembrando, o link está na descrição. Corre ver lá no Neurogrupo, beleza? E olha só que interessante, gente. Antes de comentar sobre todos os fatores preditores, eu queria te apresentar para o algoritmo Twist, que é um algoritmo que é trazido também nessa revisão, que é muito interessante, que ele nos norteia na nossa avaliação do paciente pós-AVC, pensando em marcha. Só que antes de eu explicar esse algoritmo para vocês, eu preciso explicar dois testes, tá? Que é o teste de controle de tronco, tá? E o FAQ, tá? Que está relacionado aí com classificação da deambulação funcional. Rogério, então você vai me explicar isso antes, mas depois você vai voltar aqui, eu vou. Então calma, não seja ansioso. Respira fundo, se inscreve no canal que eu vou continuar te explicando isso, fica tranquilo. Então vamos lá, gente. O FAQ ele vem do inglês Functional Ambulation, ai Jesus, Ambulation Category, né? Que é a categoria de deambulação funcional. O inglês aqui tá ruim, Jesus. Tá? Mas traduzido para o português daria tipo isso, né? Classificação ou categoria de marcha funcional ou deambulação funcional. O que isso implica, Rogério? Por que você tem que explicar isso? Só para você entender que um paciente que ele é FAQ 0 é um paciente que não anda. E um paciente FAQ 5 é um paciente que anda de forma independente em qualquer lugar. Então você está entendendo comigo que quanto maior a pontuação, melhor a marcha do paciente? Nesse estudo a gente vai falar muito, paciente em tanto tempo vai ser um FAQ 3. O que é um FAQ 3? Um paciente que tem a classificação de deambulação funcional 3 é aquele paciente que precisa no máximo de uma supervisão verbal, tá? E que ele consegue andar sem contato físico. Olha só que legal, um paciente que às vezes você vai dando instruções, mas ele anda sem precisar que você segure e sustente o peso dele ali. Então a gente fala que é um paciente que está começando a ficar independente, um FAQ 3, ok? E eu vou falar também do teste de controle de tronco, que ele é um teste muito simples, tá? Que avalia atividades simples, né? Que é virar para o lado mais afetado, menos afetado, se sentar, por exemplo, da cama, então virar de lado e se sentar, e equilíbrio sentado. Então é um teste que todo mundo faz, só que muita gente não pontua nesse teste de controle de tronco, mas é uma coisa que todo fisioterapeuta já avalia no paciente pós-AVC, né? Então olha só que legal. São dois testes, na verdade, esse aqui é um teste, né? Esse aqui é uma classificação que vão nos ajudar a entender os preditores de marcha. Daí você chegou nesse ponto da aula e falou, Rogério, tá tudo tão confuso que eu não estou entendendo. Agora você vai entender, tá? Então fica calmo. Eu só estava te apresentando porque talvez você não conhecia esses instrumentos. Pessoal, olha que legal o que o algoritmo Twist nos traz. Que na primeira semana do AVC, aqueles pacientes que têm uma pontuação superior a 40 no teste de controle de tronco, em 6 semanas eles vão estar andando de forma independente. FAQ 3. Rogério, repete isso de novo para mim, porque agora ficou confuso. Você tem um paciente com AVC. Na primeira semana você avalia o controle de tronco dele. Ele pontuou mais de 40 naquele teste que eu acabei de falar para vocês que é super simples. Vira de um lado, vira para o outro, senta e equilíbrio sentado. É isso.
Se ele pontuou mais que 40, e não é difícil pontuar 40, tá, gente? Só para vocês entenderem aqui o sistema de pontuação, né? Vai de 12, 24 e tudo mais. Ele é simples, não é complexo. Então, o paciente que teve a pontuação acima de 40, em 6 semanas ele estará andando FAC 3, tá? Isso é a literatura que nos traz. Ah, Rogério, mas pode acontecer algum imprevisto, o paciente ter que passar por algum procedimento cirúrgico e não recuperar? Pode, tá, gente? Aqui a gente está falando de fatores preditores, quer dizer que olhando esse ponto, paciente com bom controle de tronco, tá? Se ele tiver uma boa evolução, tá? Passar por esse processo, ele vai em 6 semanas estar andando. Olha só que interessante. Daí você fala, ah, Rogério, queria, mas meu paciente não tem essa pontuação 40 no teste de controle de tronco. Infelizmente, na primeira semana, o controle de tronco não está tão bom ainda dele. E aí? Não teve essa pontuação 40. Aí vocês vão vir para esse quadradinho aqui, que é aqueles pacientes que têm grau de força 3 ou mais de glúteo máximo, olha só, extensor de quadril, glúteo máximo, com força igual ou superior grau 3, esse paciente em 12 semanas vai estar andando de forma independente. Ah, Rogério, não tem. Então, em 12 semanas, provavelmente ele ainda vai ser dependente da marcha. Pessoal, olha que interessante isso aqui para a prática clínica. Talvez se você não entendeu, foca aqui comigo. Paciente com bom controle de tronco na primeira semana, 6 semanas já está andando de forma independente. Não tem bom controle, mas tem pelo menos grau 3 de glúteo máximo, 12 semanas vai ser independente. Isso quer dizer o que, Rogério? Que a gente precisa avaliar isso na fase aguda do paciente pós-AVC. Ah, Rogério, mas eu queria um preditor para a fase crônica, meu paciente tem 1 ano. Se o paciente já tem 1 ano e ele não está deambulando, isso já é um sinal de um mau preditor. Não sei se você me entende, tá? Mas esses preditores que eu comentei, eles têm mais relação com a fase aguda. Porém, vamos ressaltar alguns desses pontos. Quais são, então, Rogério, os 2 principais preditores de tronco, controle de tronco e força de glúteo máximo, ok? São os 2 principais preditores de marcha, mas existem outros também, como, por exemplo, paresia de membros inferiores, ou seja, um paciente que tem mais força da musculatura de membro inferior tem um melhor prognóstico do que aquele paciente que tem menos força de membro inferior. Eu sei que parece óbvio, tá, gente? Mas o óbvio também precisa ser dito. Pra gente é muito lógico isso. Mas está na literatura isso aqui. Paciente com função sensorial preservada tem um melhor prognóstico do que indivíduos com pior função sensorial. Indivíduos mais jovens têm mais chance de recuperar a marcha do que indivíduos mais idosos. Pacientes com heminopsia, perda de metade de um campo visual, de parte de um campo visual, têm um pior prognóstico em relação àqueles pacientes que não têm. E da mesma forma, pacientes que têm um bom equilíbrio sentado têm um melhor prognóstico de marcha. Recapitulando então com vocês, gente, quais são os principais prognósticos preditores de marcha? Controle de tronco e glúteo máximo, ok? Além disso, existem outros que são descritos na literatura, como idade, paresia de membros inferiores, função sensorial, comprometimento visual e equilíbrio sentado. Repercussão para a clínica. Você que é profissional da reabilitação, você precisa avaliar esses itens. Ah, Rogério, mas tem tanta coisa para avaliar no paciente pós-AVC, isso aqui é uma das prioridades, pensando em prognóstico de marcha. E até nos ajuda a pensar em tratamento, só que tratamento seria um tema para uma próxima aula. Tratamento da marcha é algo um pouquinho mais complexo, mas se você quer ver esse tema aqui no canal, comenta ali embaixo, que daí eu trago para vocês. Beleza? Espero que você tenha gostado, que esse vídeo, que essa aula tenha te ajudado. Eu vou disponibilizar esses slides lá no Neurogrupo também. Então não faz parte do Neurogrupo, você está perdendo tempo. Corre lá participar. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá no @neurofuncionalr. Tem um Rzinho ali depois, tá? Muito conteúdo legal para vocês. Não é inscrito no canal, mais uma vez te peço, não custa nada, né? Vai ali, se inscreve, isso ajuda bastante. Tá? E comenta também quais temas vocês querem que eu traga aqui nas próximas aulas. Com certeza vou gravar para vocês. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima.